Gente, como estão? Trazer a live do Consolador hoje. Questão 29. Se vocês estão aí com o livro do Consolador, pode pegar, que você pode acompanhar aí. E daí vai ficar mais fácil o entendimento. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão reencarnar? Em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias das provas ou missões que hajam de cumprir? Resposta. No caso dos espíritos evoluídos, senhores de realização própria, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Então, galera, aqui tá perguntando assim, se no desenvolvimento do embrião que vai encarnar, né, do espírito que vai encarnar no embrião, se o espírito ele tem o poder de mexer ali nos conjuntos celulares para que o corpo do espírito que vai reencarnar tenha aptidões para passar pelas provas e expiações que ele vai passar no futuro quando encarnado, né? E fala que nos casos dos espíritos evoluídos, essa afirmação é verdadeira. Então, os espíritos evoluídos, eles realmente conseguem mexer ali para ter melhores condições físicas e mentais para passar por expiações e provas no futuro, tá? Enquanto ainda é um embrião. Agora, os rebeldes e indiferentes têm que aceitar as deliberações e que eles não escolhem, né? Que eles não escolhem. Eles têm que aceitar aquilo que eles têm que fazer. Aquela condição que eles têm que passar, sabe? Eles não têm esse poder. Agora, os espíritos evoluídos têm esse poder, tá bom? Agora, 30. Há órgãos no corpo espiritual? Dentro das leis da substância que regem a vida terrestre e extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, acentuadas certas alterações impostas pelas provas ou tarefa de realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização é essa que subordina os imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Gente, aqui é um pouco complicada essa questão, viu? Como se eu fosse melhor, né? Mas quando eu fui ler, eu tive muita dificuldade. Eu reli, eu acho que eu reli umas 15 vezes para entender. Mas eu entendi que o corpo perispiritual não tem órgãos, tá? O corpo perispiritual não tem órgãos. Quem tem órgãos é o corpo físico, que necessita dos órgãos. Mas o corpo perispiritual, ele tem órgãos, tipo assim, espirituais, vamos dizer. Só que, por exemplo, o coração. O coração no corpo humano, ele bombeia sangue. Ele está na matéria e bombeia sangue. No corpo perispiritual, existe um coração ali, feito de fluidos, mas o coração não bombeia sangue, sabe? É só uma alegoria, vamos dizer. É uma coisa que tá ali, mas não serve pra mesma coisa que serve no corpo físico, entenderam? Então é isso. Não tem órgãos do corpo espiritual da mesma forma que tem no corpo físico, tá? Agora, 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Resposta. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta de efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase toda a sua liberdade até a consolidação total dos laços materiais, com o novo nascimento da esfera do mundo.
Então, a pergunta assim, se a reencarnação se inicia nas primeiras manifestações de vida do embrião humano. E sim, gente, a encarnação se inicia nas primeiras manifestações de vida do embrião humano. Quando o espermatozoide vai se ligar com o óvulo, naquele momento ali da ligação, já existe um espírito ligado na matéria, tá bom? Vamos ver o que mais. Só que os espíritos mais evoluídos, eles aproveitam de uma liberdade maior do que os menos evoluídos, do que os mais obscurecidos, né? Então eles têm mais liberdade para voletar no plano espiritual, para ir do plano espiritual no plano físico, lá no corpo físico. Eles têm uma liberdade maior para ir e voltar, enquanto o espírito mais obscurecido tem que ficar ali na matéria, sabe? Então é isso. Se inicia até antes para os mais evoluídos, né? Sim, verdade, o Eduardo já falou isso. Se inicia até antes. Eu acho que isso... Esqueci agora o livro que fala disso. Mas se eu lembrar, eu falo pra vocês. Agora, 32. Muito legal essa questão, viu? Gostei. A 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre o gestante e a entidade que estão ligados ao feto? Existem consequências verificáveis? Resposta. Essa interpretação de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Então aqui fala se existe a interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade ligada ao feto, né? E existe sim, gente, existe essa interpenetração de fluidos sim. E elas geram os sinais de nascença, tá? Que mais tarde a ciência vem estudar isso, né? Até completa, enriquecendo o quadro de valores da biologia, no estudo mais profundo das origens. Então, é isso. E o espírito menos evoluído, fica junto da mãe ou fica direto no embrião? Fica direto no embrião, tá? É isso que a gente estudou aqui na questão 31. Mas eu não entendi a sua pergunta, se o espírito menos evoluído fica junto da mãe ou fica direto no embrião? Ah, entendi agora. Se ele fica, tipo assim, do lado da mãe, se fica ali tendo uma influenciação ali na mãe e tal, não. Ele fica direto no embrião e fica ali obscurecido, já que ele é obscurecido, ele fica lá na matéria, sabe? Ele fica lá preso, como se fosse preso. Vamos para 33. O espírito, em cada uma das suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie? Resposta. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontra do espírito, em aprendizado na terra. Dessa rememoração das existências materiais, de cuja intimidade dolorosa pode então prescindir pela sua expressão superior da espiritualidade. Então aqui pergunta se o espírito em cada uma das suas encarnações faz uma recapitulação das etapas evolutivas, né? Ou seja, se ele recapitula quando ele está encarnado, começando a encarnar, recapitula todas as encarnações que ele já viveu, né? Antes do nascimento, claro, né? E aqui fala que essa recapitulação se verifica, é verdadeira, gente. Antes de encarnar não, quando ele está encarnado, nos primeiros momentos que ele está encarnado, o espírito, ele recapitula todas as encarnações que ele já teve, tá? Mas fala uma coisa muito importante aqui, completa, né? Que os espíritos mais obscurecidos que têm essa recapitulação, os mais
mais inteligentes e mais amorosos, né, que são mais evoluídos, não precisam dessa recapitulação das encarnações. Por quê? Porque eles não precisam dessa dor, né? Eles não precisam saber disso. Já os espíritos menos evoluídos precisam. Vamos para 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Resposta. Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se reconhece na luta planetária, não se transporta pelo plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências de lutas vividas em comum. Gente, uma coisa muito interessante que falou aqui foi sobre a árvore genealógica. Eu tudo falo sobre a árvore genealógica nessa questão, né? Mas fala que no plano invisível, os vínculos de sangue não são importantes, né? Os vínculos, sim, de amor, de fraternidade, são importantes. Porque são esses que ligam verdadeiramente os espíritos entre si. Não são os laços de sangue. Os laços de sangue são puramente para pagar expiações, para pagar karmas, né? Para fazer o resgate das coisas que tem que resgatar, das faltas, né? E o que liga de verdade os espíritos são o amor, a fraternidade, o amor entre si, né? Como fala? A afeição entre si. Vamos para a 35. A genética. 35. A genética está submetida a leis puramente materiais? Resposta. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque os geneticistas comumente se deparam com incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Aqui fala se a genética está submetida a puramente leis materiais, né? E aqui fala que a genética ela está presidida por agentes psíquicos, né? Que a ciência da Terra está longe de formular. Então a gente está longe de saber o que é, né? Dentro dos postulados materialistas, ainda completa aqui, dentro dos postulados materialistas, ou seja, do nosso entendimento materialista demais e pouco espiritual, sabe? E por isso que a gente não chega na raiz dessa questão. Fala também aqui que quando os geneticistas juntarem a ciência com a religião, com o espiritual, a gente vai conseguir entender isso melhor. Tá? A gente vai conseguir esclarecer várias coisas quando a ciência se juntar com o espiritual, gente. Muitas coisas mesmo. Quando a ciência pegar um livro desse aqui para estudar. Muitas coisas dentro da genética são mensageiros do plano espiritual que mexem ali os pauzinhos para acontecer, viu, gente? Uma coisa interessante que fala aqui também. Agora vamos para 36 e última. 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Gente, eu amei essa questão, amei, porque eu estudei isso na escola e eu lembrei bastante, né? Resposta. Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuadamente nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar o vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo.
mesmo porque, do outro modo, poderá ser uma notável mentora de eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos de impiedosos políticos racistas. Aqui fala se a genética, se pode a genética fazer medidas para melhorar o homem no sentido físico, né? E realmente tem como, copiando a seleção natural, tá? Puramente, a seleção natural já faz esse processo de melhorar o homem século após século, ano após ano, tá? Tanto é que, por exemplo, vamos dar um exemplo, os caninos não, o siso. O siso servia para comer, né? Os homens das cavernas usavam o siso para comer. Eu não sei explicar direito, gente, mas eles usavam porque eles tinham que comer comidas muito duras e etc, né? E o siso era útil. O siso não é mais útil porque a gente hoje em dia come comidas mais macias, mais moles, né? E daí o siso parou de nascer até em algumas pessoas, em outras pessoas ainda nasce, mas a gente retira. Mas tem gente que nem nasce o siso, nem nasce, sabe? Isso é seleção natural agindo. Tá bom? E tem como sim, inclusive já tem gente fazendo isso, copiando a seleção natural. E só que uma coisa interessante que fala, que eu acho muito importante, esse livro é muito ciência, mas ele também é muito doutrina, né? Muito amor, ensinamentos de amor. Fala que a gente tá muito preocupado, vou resumir, a gente tá muito preocupado em mudar o nosso físico, melhorar o nosso físico e pouco preocupado em melhorar o nosso espiritual, nosso interior, nosso amor, nossa caridade, sabe? A gente tá pouco preocupado nisso. Isso eu achei bem interessante que falou nessa questão 36, que a gente tá pouco preocupado nisso. E o interesse maior do espiritual, da espiritualidade superior, é que a gente mude o nosso interior, não o nosso exterior, sabe? O exterior, a seleção natural faz a vez dela, tá bom? O vestigial do apêndice também não é mais útil. Ela só inflama e não serve pra nada. Verdade, mais um exemplo. Que antes servia pra, eu acho que, digerir legumes, vegetais e etc. Que a gente já acabou o nosso estudo, né? Já terminamos nosso estudo. E agora vamos comentar. O Eduardo... Cadê? O Eduardo também fala que a cirurgia espiritual também pode mudar a genética, né? Sim, é verdade. A cirurgia espiritual pode mudar a genética. Por quê? Porque são os mensageiros da luz que fazem essa mudança aí. Eles podem tudo, gente. Eles podem completamente tudo que eles quiserem. Porque eles já estão num patamar evoluídos. Se eles quiserem pegar esse armário aqui, mover pra lá de uma vez, eles fazem, sabe? Quanto mais mudar a genética de alguém, claro. Pupila, falando de genética, quando a criança nasce mais parecido com um dos seus genitores, qual o posicionamento da espiritualidade? Gente, antes de encarnar, deixa eu rever a pergunta aqui. Pupila, falando de genética, quando a criança nasce mais parecida com um dos seus genitores, qual o posicionamento da espiritualidade? O corpo espiritual, gente, o corpo físico, gente, ele é escolhido lá no plano espiritual, tá? Então, isso fala em vários livros de Chico Xavier, livros de contos, tá? Então, lá no plano espiritual são os espíritos mais evoluídos que escolhem as combinações genéticas para que nasça a criança da forma que tem que nascer, tá? Então, é isso que acontece. Não é nada assim, muito especial, tipo, alguma coisa. Não. O corpo é escolhido lá no plano espiritual mesmo, apto a passar pelas expiações, as provas e etc. Vamos encerrar a nossa live aqui, então, de estudo do Consolador, com uma prece. Vamos ficar em posição de prece. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo de hoje. Eu sei, Senhor, que nós estamos em processo de aprendizado, temos muito a aprender ainda, mas estamos dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, tentando aprender um pouquinho do que o Senhor nos ensinou, do que o Senhor nos passou e fez com que os seus emissários de luz nos passassem. Senhor, peço as bênçãos e que assim seja. Que assim é, graças a Deus.
Que assim seja, assim é, graças a Deus. Gente, não vai dar pra responder todos, tá? Porque agora eu já fiz a prece final. Mas vocês podem comentar as dúvidas de vocês, os questionamentos e etc. na live gravada, tá? Que eu vou soltar a live gravada. Vocês podem comentar lá que eu vou responder todos, tá? Eu tô me dispondo a responder, eu não costumo responder, mas eu vou responder todos e a gente pode conversar lá nos comentários, tá bom? Então é isso, muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.